A ideia do átomo, uma partícula indivisível que a tudo compõe, remonta desde a Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito. John Dalton foi um dos primeiros na era moderna a retomar a ideia do átomo e torná-la científica. Saindo do modelo de Dalton, Thomson desenvolveu um modelo onde o átomo era composto por uma carga positiva e com inúmeras cargas negativas coladas nessa enorme carga positiva, o que muitas vezes é conhecido como o modelo pudim com passas, onde a carga positiva seria o pudim e as cargas negativas seriam as passas. Embora o modelo de Thomson se mostrou errado, Thomson teve os seus méritos. Talvez o maior deles foi a descoberta do elétron, como havíamos comentado lá no vídeo de efeito fotoelétrico. Após diversos experimentos usando raios catódicos emitidos por diferentes gases, Thomson, mensurando a relação carga sobre massa, notou que a partícula carregada que compunha essa descarga era sempre a mesma e possuíam a mesma carga negativa, partícula que recebeu o nome de elétron. Quase 15 anos mais tarde, já na década de 1910, Robert Millikan calculou precisamente a carga do elétron, hoje chamada de carga elementar, o que representou uma quantização da carga elétrica, já que os valores de carga agora podiam ser tomados como um múltiplo da carga elementar. A descoberta do elétron por Thomson nos ajudou a entender um pouco mais da estrutura da matéria. Outra descoberta importante viria logo na primeira década do século XX, a descoberta do núcleo atômico. Tentando sondar o interior da matéria, Ernest Rutherford utilizou partículas alfa, que são basicamente átomos de hélio duplamente ionizados, para colidir com uma folha de ouro. O que Rutherford e seus alunos Marsden e Geiger fizeram foi basicamente um experimento de colisão, colidir partículas alfa contra átomos de uma folha de ouro e medir o espalhamento. Só que, ao contrário de uma mesa de bilhar, onde as bolinhas encostam uma nas outras, nesse caso haveria uma interação à distância, através da força eletrostática, já que tanto as partículas alfa quanto o átomo de ouro eram carregados positivamente. Veja, o modelo atômico em voga naquele momento era o modelo de Thomson, que, como comentei, consistia de uma imensa carga positiva que compunha a matéria, como se fossem tijolinhos. E as partículas alfas também tinham carga positiva. Então, se o modelo de Thomson estivesse correto, as partículas alfa seriam repelidas da placa de ouro e teríamos grandes ângulos de espalhamento. Obviamente, se as partículas fossem lançadas com energia cinética suficientemente grande, iam acabar vencendo a força de repulsão e encostariam nas partículas da folha de ouro. Bom, dada a taxa de partículas alfa dispersadas e o ângulo de dispersão, Rutherford chegou à conclusão que o modelo de Thomson estava errado e que o átomo era essencialmente vazio, composto por um núcleo de carga positiva muito menor que o tamanho total do átomo, enquanto as cargas negativas, os elétrons, orbitavam o núcleo como a Lua orbita a Terra. Esse modelo atômico ficou conhecido como o modelo de Rutherford e se assemelhava bastante ao modelo do Sistema Solar, onde o Sol, nesse caso, seria o núcleo atômico e os planetas seriam os elétrons. Ainda não se conhecia o nêutron, que só viria a ser descoberto na década de 30 por Chadwick, baseado em predições da física nuclear. Então, até esse momento, apenas o próton era considerado como componente do núcleo atômico. Mas o modelo de Rutherford
continha uma falha. O elétron orbita o núcleo, ou seja, possui aceleração centrípeta. Elétrons são cargas elétricas, e o eletromagnetismo clássico prediz que cargas elétricas aceleradas emitem radiação. Então, o elétron deveria perder energia por emissão de radiação, e perda de energia cinética implica na diminuição do raio de órbita, de modo que, numa perda contínua de energia, o elétron se aproximaria cada vez mais do núcleo e acabaria colapsando o átomo. Até onde sabíamos, isso não acontecia na natureza. A matéria era aparentemente estável. Niels Bohr tentou resolver a falha crítica do modelo de Rutherford, juntando os quanta de energia de Max Planck com as evidências das raias espectrais mostradas pela espectroscopia. Em 1913, Bohr publicou 4 postulados, que são a base para a quantização do átomo. O primeiro postulado diz que os elétrons só podem habitar certas órbitas estáveis, chamadas de órbitas estacionárias. O segundo postulado diz que o elétron pode saltar de uma órbita estacionária para outra, absorvendo ou emitindo quantidades discretas de energia. E aqui Bohr adota os quanta de energia de Planck. A diferença de energia entre as órbitas inicial e final depende da frequência de radiação emitida ou absorvida. O terceiro postulado é o princípio da correspondência, onde em situações de alta energia, e com alta energia entenda níveis macroscópicos de energia, como as quantidades que estamos acostumados no nosso dia a dia, os resultados previstos por essa nova teoria quântica devem concordar completamente com aqueles previstos pela mecânica clássica. Ou, em outras palavras, a física quântica é o limite da física clássica para regimes microscópicos. E mesmo em mecânica quântica relativística e física de partículas, onde as energias são altíssimas para o mundo microscópico, ainda assim é muito menor do que os eventos que estamos acostumados no nosso mundo macroscópico. A fim de quantizar os níveis de energia dos orbitais atômicos, Bohr lançou mão de um quarto postulado, onde ele quantiza o momento angular. Se as órbitas são estáveis e com um nível específico de energia, isso implica que o raio de cada órbita tem que assumir valores específicos, o que por sua vez implica que o momento angular também só pode assumir um conjunto de valores discretos, o qual Bohr teorizou que deveria ser um múltiplo inteiro da constante de Planck dividida por 2π. Note que a constante de Planck já possui unidade de momento angular, Joule vezes segundos. Caso tenha dúvida disso, você pode fazer uma análise dimensional do momento angular clássico e do trabalho, que você verá que Joule vezes segundos é a unidade de momento angular. E o 2π aqui na equação aparece porque Bohr considerou órbitas circulares. Tomando o raio em função do momento angular, que agora sabemos que é NH cortado, e vamos considerar um equilíbrio de forças, onde a força centrípeta que atua sobre o elétron é a própria força eletrostática entre o núcleo e o elétron. Podemos tomar como carga nuclear o número atômico Z vezes a carga do próton, que é a própria carga elementar E. Dessa forma, podemos obter a velocidade v em função do raio. Substituindo v na equação do raio, podemos encontrar o raio de cada órbita. Essa é a quantização do raio das órbitas atômicas, que depende de um valor n, chamado de número quântico principal. Para n igual a 1, temos o raio fundamental. E tomando o hidrogênio, ao qual o número atômico é 1,
O raio fundamental para o átomo de hidrogênio é chamado de raio de Bohr. Os raios para todas as órbitas do átomo de hidrogênio são múltiplos inteiros do raio de Bohr. Tomando a equação da energia mecânica e substituindo a velocidade e o raio pelos valores obtidos no passo anterior, podemos encontrar a energia de cada órbita. E essa energia cai com o quadrado do número quântico principal n. Isso resolve o primeiro postulado. Bohr quantizou o momento angular, o raio das órbitas e a energia que os elétrons podem assumir no átomo. O elétron no átomo só pode possuir níveis específicos de energia. Agora vamos nos debruçar sobre o segundo postulado. Segundo o primeiro postulado, apenas um conjunto discreto de energias são acessíveis aos elétrons nos átomos. E de acordo com o segundo postulado, o elétron pode realizar uma transição para outra órbita acessível, absorvendo ou emitindo fótons de frequência Ni. Supondo que o elétron sai de uma órbita n inicial em direção a uma órbita n final, ele precisará absorver ou emitir um fóton de energia hν equivalente à energia dessa transição. Se NF for maior do que NI, então a variação de energia é positiva, o que implica que o elétron absorveu um fóton e saltou para uma órbita superior. Se NF for menor do que NI, então a variação de energia será negativa, o que implica que o elétron emitiu um fóton e saltou para uma órbita inferior. O elétron só pode absorver ou emitir quantidades específicas de energia, o que implica que ele só pode absorver ou emitir certas frequências de luz. Se jogarmos uma luz sobre o átomo com uma frequência tal que não corresponde a nenhuma das possíveis transições eletrônicas, então os elétrons vão ignorar essa luz. Caso contrário, a luz será absorvida pelos elétrons. Isso lembra o que vimos no vídeo passado sobre espectroscopia, não é mesmo? Cada elemento absorve luz de valores específicos de comprimento de onda, que corresponde justamente às possíveis transições eletrônicas desse elemento. E se ao invés de considerarmos a frequência, considerarmos o comprimento de onda, caímos numa equação que parece outra que a gente também já viu, a equação de Rydberg-Ritz. Se tomarmos o átomo de hidrogênio, ou seja, o número atômico Z igual a 1, temos exatamente a equação de Rydberg-Ritz. Uma equação que foi demonstrada empiricamente, foi agora deduzida teoricamente através da quantização do átomo. E mais, essas várias constantes que aparecem multiplicando podem ser juntadas numa só, que possui o mesmo valor que a constante de Rydberg. Como eu disse no vídeo passado, essa constante é linda, porque ela sai naturalmente do modelo de Bohr e foi encontrada anos antes de forma totalmente experimental. Esse é um dos muitos casos onde o experimento conversa de maneira uníssona com a teoria, e é muito lindo quando isso acontece. Para elementos que não são o hidrogênio, precisamos multiplicar a equação de Rydberg-Ritz pelo quadrado do número atômico. Agora, finalmente, temos a resposta para o que são as linhas nos espectros dos elementos. São as transições eletrônicas entre níveis de energia. E cada espectro será único, porque cada elemento tem um conjunto específico de transições possíveis. Vamos tomar como exemplo o hidrogênio, que é o elemento químico mais simples, cujo número atômico é 1. O raio de Bohr para o hidrogênio, ou seja, o raio para n igual a 1, vale cerca de 0,5 angstrom. E nesse estado, a energia é menos 13,6 elétron-volt.
e é chamado de energia do estado fundamental, por ser o estado de menor energia no átomo de hidrogênio. Agora vamos voltar para a espectroscopia. Eu disse no vídeo anterior que ficaria devendo para esse vídeo falar sobre as séries espectrais. Pois bem, as séries espectrais do átomo de hidrogênio representam as principais transições eletrônicas, onde cada órbita ou nível de energia no átomo está associado a um número quântico principal n. Vamos retomar para a equação de Rydberg-Ritz. Se tomarmos o estado final como sendo o estado de número quântico igual a 1, ou seja, o estado fundamental, todas as transições rumo a esse estado são representadas pela série de Lyman. E essas transições ocorrem na faixa do ultravioleta. As transições em direção ao estado n igual a 2 formam a série de Balmer e representam transições na faixa do ultravioleta próximo e da luz visível. Para n final igual a 3, temos a série de Paschen, que emite luz na faixa do infravermelho. Existem ainda outras séries para n's superiores. Essas transições podem ser vistas através de um espectroscópio, onde a linha mais intensa de cada série é chamada de linha alfa. Por exemplo, na série de Balmer, a linha alfa ocorre em aproximadamente 656 nanômetros, que é no vermelho, que representa a transição entre os estados 3 e 2. Bom, o modelo de Bohr foi a primeira quantização do átomo. Embora seja apenas uma aproximação para átomos mais pesados, ele é quase exato para o átomo de hidrogênio, funcionando muito bem para descrever as linhas espectrais. O modelo de Bohr foi comprovado experimentalmente anos depois pelo experimento de Frank Hertz, que mostrou que os elétrons em um átomo só podem absorver certas quantidades de energia, como prevê o modelo de Bohr, e mostrou a existência dos níveis de energia. Daqui a alguns vídeos vamos definir a equação de Schrödinger e vamos requantizar o átomo usando a equação de Schrödinger. E vamos perceber que, para os níveis de energia, o modelo de Bohr está extremamente preciso, mas ele deixa escapar alguns detalhes que só será possível extraí-los através de um formalismo matemático mais sofisticado, dado pela equação de Schrödinger. Daí vamos ver que não só existem níveis de energia, mas também subníveis com diferentes orientações de momento angular. Nesse vídeo eu citei alguns experimentos importantes, como o experimento de Thomson, o experimento de Millikan, o de Rutherford e por último o experimento de Frank Hertz. Esses experimentos praticamente fundaram o que hoje se chama de física moderna. Não entrei em detalhes porque não é o foco desse vídeo, mas talvez em breve eu faça uma playlist só detalhando os experimentos que mudaram o mundo, e com certeza esses experimentos estarão lá. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like e compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Falou e até o próximo vídeo.